A qualquer hora, estamos consigo. 91.6 Altoave FM. Especial Falar daqui. Eleições autárquicas 2013. Não perca os debates com os candidatos às próximas eleições autárquicas. Para ouvir aqui. Altoave FM. Vieira do Minho. Falar daqui. Falar daqui, a região em foco. Boa tarde, continuamos hoje a série de conversas individuais com os candidatos cabeças de lista para a Câmara Municipal. Lembramos mais uma vez, é uma iniciativa da Rádio Altoave que passou já pelo debate dos cabeças de lista para a Assembleia Municipal e que vai terminar no ato eleitoral de 29 de setembro, quando os eleitores do Conselho escolherem os órgãos municipais, Assembleia, Câmara e Assembleias de Freguesia, nas eleições autárquicas de 29 de setembro. Recordamos também, abrimos esta série de programas especiais com os 4 candidatos cabeças de lista para a Câmara Municipal, com o candidato do PS, Jorge Dantas, e prosseguimos com o candidato do Bloco de Esquerda, João Oliveira. Como se sabe, concorrem 4 listas no Conselho de Vieira do Minho: o Bloco de Esquerda, a CDU, Coligação Democrática Unitária, a Coligação por Vieira, PS e PST e CDS-PP, e também o PS, e a ordem de apresentação foi definida por sorteio com representantes das candidaturas. E, seguindo essa ordem, hoje temos em estúdio José Luís Ribeiro Pereira, o candidato da CDU para a Câmara Municipal em Vieira do Minho. Boa tarde, obrigado por ter vindo. Boa tarde. É uma candidatura definida dentro da coligação. Exatamente. Muito definida, e é uma candidatura que se apresenta com bastante coesão e bastante unida. Inclusivamente apresentámos-nos com uma camada muito jovem, com convicções fortíssimas e com ideais de esquerda, que é o que está a fazer falta neste país. É o seu caso. Exato, um homem que tem na sua vida cívica, na sua vida política, uma matriz de esquerda. Exato, sempre foi militante da JCP e depois foi sempre militante do Partido Comunista. Estive uns anos fora no estrangeiro e militei também à esquerda como ativista. E como foi definida a candidatura? A candidatura foi definida por unanimidade pelo meu partido, pelo Partido Comunista. Desde já agradeço a confiança e a confiança que depositaram em mim para eu assumir esta candidatura. Mas tem também uma responsabilidade, isto é, elevar o score de votos conseguidos pela CDU nas autárquicas em Vieira do Minho. Com certeza que é uma finalidade que nós temos, e nós até utilizámos um bocadinho de um slogan que dizemos que a CDU não promete, mas a CDU compromete-se. A CDU compromete-se com os cidadãos a desenvolver em conjunto com eles as políticas corretas e adequadas para ajudar no desenvolvimento do Conselho. O PCP concorre em Vieira do Minho à Câmara e Assembleia Municipal e 6 freguesias, incluindo uma união de freguesias. Exato. Concorremos a 6 freguesias, neste caso 7, uma Vilar São Anjos está incluída na união de freguesias, que desde já dizemos estamos totalmente em desacordo. O Partido Comunista sempre defendeu que a união de freguesias é aniquilar freguesias, tanto na sua identidade como na sua geografia, porque ao anexar perde a sua geografia, a sua etnografia, em todos os aspectos é eliminar uma freguesia. Mas, de qualquer modo, segundo o espírito da lei, também criam escala e ganham mais consistência as uniões de freguesia. Pois, será assim, mas o Partido Comunista não concorda e nós não concordamos nada absolutamente com essa definição. Nem uma ideia que é defendida por outros, de que essa união poderia ser feita em espaços urbanos, em grandes espaços urbanos como as cidades. Pois, poderia ser, mas como não concordamos em nenhum aspecto, também não concordamos em espaços urbanos. Mas concluindo, as freguesias, incluindo a União de Freguesias Anjos Vilarchão, são mais 5. Exato, Anjos Vilarchão, temos Galhofrei, temos Vieira do Minho, Vieira,
Cantelães, Eiravedra e Taboaças. E, nomeadamente, tivemos a preocupação de reparar nisso nos processos que foram entregues no Tribunal da Comarca de Vieira do Minho, em Guilho Frei e na União de Freguesias de Anjos Vilarchão, aparece o cabeça da lista como uma pessoa que é natural de Vieira do Minho, mas não reside em Vieira do Minho, e em Vilarchão, 2 pessoas naturais de Vilarchão apenas. O resto, vamos encontrar pessoas que não são nem da região. Pois, mas estamos, e temos os cabeças de lista que são da freguesia, e afirmámos-nos na mesma. E, portanto, é um ato democrático, é legal na Constituição e na lei eleitoral, portanto, não vejo porque... De qualquer modo, o PC tem pautado a sua pauta, o seu discurso pela transparência... Isto é mais transparente, vai-me desculpar, mas isto é mais transparente. É democrático, é transparente. Mas, e melhor do que ninguém o Partido Comunista defende uma democracia. Mas não será, enfim, menos respeito pelos eleitores locais que, ao olharem para a lista, não veem pessoas da freguesia, a não ser uma ou 2? Não é uma falta de respeito, porque se realmente eles acham que é uma falta de respeito, porque é que não são eles a integrar essas pessoas que acham que é uma falta de respeito, porque não integram eles a lista da CDU? Nós tivemos propostas em todas as freguesias e contactámos pessoas de todas as freguesias. Inclusivamente, eu até posso dizer que tive fichas na mão de alguns amigos que me disseram que acediam às nossas listas e mais tarde vieram-me entregar as listas sem preencher, com medo de represálias. Porque eu tenho um emprego prometido, e tal, essas histórias do costume. E vieram-me entregar as listas, não me chateei com eles. Portanto, é muito natural que a gente tenhamos em 2 freguesias cabeças de lista da freguesia e tenhamos outros elementos de fora. Quando eles têm medo, realmente eles têm medo, e muita gente tem medo de sofrer represálias do poder local. Isto 38 anos depois da implantação da democracia no país? É antidemocrático, totalmente antidemocrático. Isto não tem nada a ver com democracia. Mas como é que as pessoas podem reagir dessa maneira? Tem medo. Como é que podem reagir desta maneira? A própria conjuntura política e a conjuntura económica leva a que as pessoas façam isso. Eu considero um ato de cobardia. Mas até entendo por um lado, porque as necessidades são tantas e estão à espera das promessas, que muita gente promete e toda a gente sabe. Nós não prometemos, nós comprometemos. É o uso nas campanhas eleitorais. Infelizmente, é uma doidice, isso é uma toleira, e de certa forma idiota, não é? É incoerente. Mas, de qualquer modo, com esse método, o PC poderia, ou a CDU poderia concorrer em todas as freguesias, porque não o faz. Porque também não achamos correto, portanto, senão, aí é que era a total incorreção e a total incoerência, como você disse há bocadinho, que não acho, eu acho democrático, porque é que temos os cabeças de lista, claro, ilegal, que são naturais e muito legal. Agora, nas outras freguesias, se não apareceu nenhum elemento para a cabeça de lista, com certeza que não íamos fazer isso. Aí é que seria talvez uma falta de respeito. Só assim. E na análise que é feita, provavelmente num programa que estará a ser um programa eleitoral que estará a ser preparado, qual é a análise feita relativamente ao Conselho? Nós continuamos a ser um Conselho de interior, um Conselho com perda de população, com população mais envelhecida, como o país, de resto. Claro, é um Conselho que está, de certa forma, no ver da CDU, está completamente, não direi, mas está estagnado e parou até porque algumas das coisas que lhe poderiam dar vida, como a agricultura, neste momento existe uma agricultura de subsistência, mas muito pequena também, a pequena horta, estamos a consumir produtos nos nossos mercados, nos nossos hipermercados espanhóis e de outros países. É incrível que isso aconteça quando temos uma agricultura e tivemos uma agricultura... No mercado aberto é isso. Eu sei que é isso, mas é assim, são normas impostas pela União Europeia que nos obriga a deixar de produzir o nosso produto para consumir um produto de fora. O que é certo é que as nossas grandes lesírias e os nossos grandes campos no Alentejo, pelo país todo, aqui inclusivamente, estão às silvas e aos codeços. E não produzimos. A agricultura é um dos setores tem que ser dinamizado, muito dinamizado, aliás, no país todo, não é? Mas fará propostas nesse sentido? Claro, faríamos propostas, porque não, como está muito na moda, as ervas aromáticas, como se tem falado por aí, os frutos vermelhos, tem que haver um incentivo. Já existem aqui alguns exemplos de projetos. Exato, existe, é bom pô-los em prática, agora tem que se pôr em prática.
com a ajuda das autarquias, com a ajuda de técnicos especializados, de um gabinete provavelmente especialmente formado para esse assunto. Mas da parte da CDU, analisando quem são os autores desses projetos, nós vemos que são pessoas que têm outra atividade, gente jovem que tem outra atividade e que faz dali um complemento. Ora, isso, na análise que se faz, não é criador de emprego, não gera emprego para o Conselho que necessita dele. Pois não, com certeza que não, é uma coisa relativamente pequena. Portanto, também esqueci-me de falar nesses projetos que existem e que estão a entrar em funcionamento, de jovens suinocultores que tiraram um curso e que vão implementar aqui algumas pocilgas na criação do porco bízaro, que é uma raça muito específica cá da nossa zona. Portanto, é uma mais-valia. Também, provavelmente, como disse, já têm uma atividade, mas eles vão precisar, pelo menos, algumas pessoas para ajudarem. Depois criam riqueza para o país se conseguirem escoar o produto. E então, se conseguirem coadjuvar as duas coisas, que era pôr a nossa agricultura a funcionar para alimentar, por exemplo, essas explorações de suinocultura. Se a nossa agricultura funcionasse, mais que não fosse para fornecer o alimento para que realmente seja um porco genuíno, porque se não for um porco genuíno, se não comer o produto natural, não vai ser um porco genuíno, vai ser alimentado a ração e vai ser mais uma comer gato por lebre. De qualquer modo, a dimensão da nossa propriedade é pequena, não permite grande rentabilização. O PC tem alguma solução ou proposta? Para rentabilizar a nossa agricultura? Sim, tendo em conta que é de pequena dimensão, são propriedades de pequena dimensão. Temos que nos adaptar com certeza à pequena dimensão que temos. Não quer dizer que não possamos produzir outros produtos, de maneira que, aí cá vem outra vez o grande problema e o caso, alguém que se responsabilize em fazer escoar o produto. Que nós temos outro tipo de produtos que podiam ser produzidos cá. Nomeadamente o repolho coração de boi, que tem uma saída. Eu tive uns anos na Alemanha, comia repolho coração de boi português, que era das únicas coisas que eu comia lá. Portanto, se as ervas aromáticas têm um escoamento para a França, Itália, Alemanha, que eu sei que chegam lá, porque não tentar uma forma de escoar produto da nossa agricultura? E qual será a forma de organização? Com certeza seria produtores individuais, produtores associados? Não, de preferência produtores associados, porque funciona e o associativismo é útil. O associativismo é de extrema importância. Para isso já temos aqui uma cooperativa de agricultores. Pois, então cá está mais uma razão para essa cooperativa de agricultores dar o apoio necessário a esses agricultores e fomentarem outro tipo de cursos, sem ser, no caso do porco bízaro, jovens agricultores, por que não? Teve a oportunidade já de conversar alguma vez com alguns dos dirigentes da cooperativa agrícola? Eu conversei, por acaso temos em agenda fazer uma conversa dessas, temos em agenda isso, as conversas que tenho tido são a título particular, mesmo com funcionários, são amigos e tudo. Mas temos em agenda fazer um contacto com a cooperativa e com outras pessoas mais. Tradicionalmente ligado à agricultura, sempre existiu a produção de artesanato. Sim, que o Conselho tem alguns exemplos. Sim, temos alguns exemplos de artesanato, mais uma mais-valia também para o Conselho, porque, como eu costumo dizer, um artesão pode ser considerado como qualquer outra profissão liberal e produz riqueza. Ao vender o produto e ao comprar matéria-prima ou desenvolver através de produto da natureza matéria-prima, está a criar riqueza se conseguir escoar o produto e vender. E isso, volto a insistir, isso de uma forma individualizada ou de uma forma organizada? Mais uma vez de uma forma organizada. Eu continuo a bater e a dizer e a afirmar que o associativismo é de extrema importância para qualquer localidade. Todo o tipo de associativismo, porque há uma forma de cooperação entre eles cooperam, eles trocam ideias, organizam-se, porque é muito mais fácil uma organização conseguir fazer
outro tipo de projetos, no caso estamos a falar do escoamento do produto, uma organização em que todos colaborem, não é? Com ideias e com outras coisas, como transportes, do que uma pessoa só. Portanto, é muito mais fácil. E existe aqui na Terra já a iniciativa de a criação ou a instalação, sobretudo nos meses de verão, de um mercado de produtos locais. Sim, sim. É valorizado de que maneira pela candidatura da CDU? É valorizado, com certeza, muito valorizado, todo o tipo de atividades que incluam costumes da terra, produto da terra e que canalize visitas de outros locais, de pessoas e que venda, claro que é de extrema utilidade. No artesanato, o facto de existir, por exemplo, um posto de venda, um local de venda que é o posto de turismo, é algo que é apreciado ou não é esse o melhor lugar? Com certeza que é apreciado. Então, se for ao mesmo tempo como funciona como posto de turismo e que há uma mostra de artesanato local e não só, também há artesanato fora de outras que não pertencem ao Conselho, mas há uma mostra de artesanato local e onde sejam prestadas todas as informações referentes, acho que é de extrema importância. A Feira de Fumeiro também é algo que, da parte da candidatura da CDU, é valorizada? Com certeza que sim, valorizada, mas seria mais valorizada se houvesse o mesmo. E então estamos agora aqui a falar num projeto que está a arrancar, que é a produção do porco bízaro. Esperemos que a Feira do Fumeiro, no futuro, seja com muitos mais produtores da terra e não se venda ao gato por lebre, que vende-se lá muitas vezes, e que me desculpem quem está a ouvir, e se não gostarem, portanto é uma questão de não ouvirem, mas é verdade, vende-se gado por lebre. Eu cheguei a apreciar uma vez lá, tenho pena de dizer isto, mas cheguei a apreciar uma vez lá chouriças, e disse a uma pessoa: olha, estás a ver aquelas chouriças de uma senhora de tal sítio, foram compradas em Faf no Leclerc. O que é certo é que a senhora estava a vender chouriças compradas no Leclerc de fraca qualidade, provavelmente espanholas, daquelas mais, desculpe-me lá a expressão, rascas, e estava a enganar uma pessoa que vem de fora, confiante que vai comprar um produto genuíno. Uma mentira, uma treta. E presuntos da Nobre, que eu vi lá pendurados com o carimbo da Nobre. Bem, é uma feira do fumeiro tradicional ou é uma feira tipo marroquina que vende de tudo? Não pode. Portanto, o que há, na sua perspectiva, o que há para fazer é dar genuinidade aos produtos que são... Já apareceram mais um ou dois produtores de fumeiro, inclusivamente um casal desse é meu amigo, e apareceu. Provavelmente irão aparecer mais, e era bom que aparecessem mais. E cá está a ligação entre a criação do porco bízaro e uma feira de fumeiro genuína, por que não? Aliar as duas coisas. A agricultura, a produção pecuária, também a floresta. Tem-se falado aqui na rádio da necessidade de ordenamento da Serra da Cabreira. Qual é a perspectiva da CDU sobre a Serra da Cabreira e o seu aproveitamento? A Serra da Cabreira tem várias potencialidades, enormes potencialidades. Então uma delas é ser aliada ao turismo biológico, ao turismo rural. Portanto, a nossa envolvência é mesmo essa, turismo rural de qualidade. E nós podemos oferecer isto tudo. Turismo rural de qualidade. E nada de conspurcações, nada de... Tem que ser uma coisa mesmo como deve ser. E ele não existe aqui no Conselho? Existe, com certeza. Existe o turismo rural, mas pode ser muito mais... Na nossa opinião, pode ser muito mais fomentado. É um turismo que pode contar com a cooperação das casas todas, fazer projetos, planos para um mês... Eu não sei se já disse alguma coisa sobre isto. As próprias casas de turismo podem colaborar num programa pré-definido. No mês de agosto, no princípio do mês, esta casa faz isto, depois passa para a outra, tudo em ligação umas com as outras. Porque não uma malhada, porque não um passeio a cavalo naquela, porque não um festival de música popular na outra, mas uma ligação entre todas. Mais uma vez a cooperação, cooperar, colaborar. Leva a bons pontos. Mas a experiência que nós tivemos aqui de uma associação de casas de turismo em espaço rural não parece ter grande vida, pelo menos não se conhecem. Em que ano foi isso? Já tem anos. Pois eu não devia estar. Mas de qualquer modo, isso vem dar a ideia daquilo que torna difícil o associativismo no nosso Conselho, que é a marca da individualidade que tem. Mas as pessoas têm que caracteriza a região. Pois, está, mas as pessoas têm que começar a perder esse preconceito. E temos que perder esses preconceitos em vários aspectos. Nesse caso, do individualismo
tem que se perder esse preconceito e a colaboração leva a tudo e é a melhor solução. De que forma o PCP pretende influenciar nesse sentido? Exatamente da forma como eu disse, agora aqui contactar apresentar um plano escrito e tentar falar com as casas de turismo rural para ver se chega a um consenso e a ver se estão de acordo. Metendo aqui um parênteses sobre aquilo que é a perspectiva eleitoral do PCP, não é uma perspectiva de eleição. É uma candidatura, digamos, de afirmação. Não, com certeza que é de afirmação, de resistência, mas é uma candidatura para eleger e estamos a contar com isso. Com certeza que estamos a contar, o PCP está a contar em eleger e o nosso trabalho é exatamente para isso. Porque realmente aqui no Conselho fala-se muito acho que há só dois polos, a direita e a esquerda, então ali a esquerda ao PS e a direita ao PSD e ao CDS-PP. Não, é mentira, existem mais duas candidaturas que estão aqui firmes como rochas e eu falo pela minha candidatura e falo pelo meu partido, pela nossa coligação, muito prezo, nós estamos aqui para lutar por eleição, isso está fora da questão. Mas, digamos, numa visão realista... Numa visão realista, sim, completamente realista. Tendo em conta o último score, isto é, o último resultado da CDU nas eleições de 2009... Sempre melhorar, a CDU, um dos lemas da CDU, sempre melhor. Mas pode, digamos, é realista pensar passar do 8 para 80? Ainda que a conjuntura do país... Eu não direi do 8 para 80, mas do 8 para 60 pode ser, e aí já havia qualquer coisa de especial. Mas mesmo que a conjuntura do país a conjuntura está favoreça propícia. Os partidos de protesto como o PCP... Exatamente. A conjuntura política, neste momento, está do nosso lado. Porque as pessoas estão habituadas e dá-me a impressão que nas próximas eleições, e já nesta se vai notar, as pessoas estão descontentes com os governos que temos tido. Estão completamente descontentes. Repare, o povo neste momento está a ser, de certa forma, eu até direi uma palavra dura, espezinhado, humilhado, maltratado. O trabalhador está a ser maltratado. Os reformados estão a ser maltratados, estão-lhes a tirar todos os dias dinheiro das reformas. Os trabalhadores completamente... Eu há 5 anos que me congelaram o meu ordenado, o meu mísero ordenado de assistente operacional, e não tenho aumento, mas o custo de vida aumenta. De qualquer maneira, o país está a passar um momento difícil. Pois todos devem, mas não somos só nós, não é só o pequenino que deve estar cá. Eu vou falar num calão a pagar as favas, não é? Quer dizer, alguém comete as asneiras constantemente, e eu vou afirmá-lo a boca cheia, o PS, o PSD e o CDS, que são os partidos que nos têm governado, cometem as asneiras. E agora nós é que pagamos. Porquê é que não taxam ou tributam as grandes fortunas? Assim, aí é que éramos todos a pagar. Não, única e simplesmente até deixam que eles vão para fora e se cediem, façam as suas sedes fora, embora venham com muitas desculpas, para fugir aos impostos. Foi um parênteses que essa parte discuti-la dentro de 15 dias com os outros candidatos. Com os outros candidatos. Eu gostava já agora de dizer umas coisas. A candidatura da CDU está contra várias coisas. Nomeadamente? Contra os mega-agrupamentos, por exemplo. Contra agrupamento de escolas. Exatamente, esses agrupamentos que vieram fazer coisas terríveis aos alunos, aos professores, criou desemprego, mesmo além dos despedimentos do governo, criou situações de desemprego, desertificação de freguesias, juntar os alunos todos num local, desertificação de freguesias. De qualquer maneira, era difícil manter escolas com 2 e 4 alunos, ou 6 até. Pois, com certeza que era muito difícil, mas seria mais fácil, onde houvesse 2 ou 3 alunos, ou 4 ou 5, juntar esses alunos à freguesia mais próxima. Para nós seria uma solução muito mais viável. E de qualquer modo também é uma realidade, os agrupamentos têm hoje condições físicas que não têm as antigas escolas. Provavelmente gastar-se-ia menos dinheiro na renovação de algumas escolas, que não eram mais de todo, se diga-se de passagem, gastar-se-ia menos dinheiro na renovação dessas escolas do que na construção de centros de mega caixas como esta aqui. Mas, de qualquer modo, o PC
não pode já alterar essa realidade. Não, pois não. Estamos... O PC, a CDU. Exatamente. A CDU não podemos alterar essa realidade, mas estamos contra. E vamos estar sempre contra. E argumentaremos sempre, teremos sempre argumentos para definir a nossa posição neste aspecto. E quais são outras das situações que o PC União no Conselho? União de Freguesias. Há bocado falámos um bocadinho, mas não chegamos. A União de Freguesias estamos contra terminantemente. Contra a privatização das águas. Não é ainda uma realidade. Não é uma realidade, mas para lá se caminha. Se não pomos um travão nisto, para lá se caminha. Não há volta a dar. Porque já está a acontecer noutros países e aqui vai para o mesmo caminho. Mas com que força? Com que força de oposição? Da oposição, com toda a nossa força. Claro que se for só a CDU sozinha a lutar, e se tiver o apoio dos grandes do governo, do PSD, CDS e do PS a apoiar para que isso vá para a frente, nós não temos hipótese nenhuma. As pessoas deviam abrir um bocado a mente e pensar que realmente a água é um bem comum. E eu até para falar de água, Cantelães é uma freguesia que é um privilégio em água. E é um privilégio em água. O que é que acontece também é que há zonas de Cantelães que não têm água. Pronto, já que está uma chega ali a zona das Nogueiras há 3 semanas que não tem água, não vejo por que razão. E queixam-se os moradores, já vieram até falar comigo inclusivamente. São as situações de verão. Pois, mas não devia acontecer porque há piscinas cheias e a gente usufrui de água de outra forma, da nossa água e nós, os nossos moradores, os habitantes e os naturais da nossa freguesia, não têm. É algo que não se vê o PC de Vieira do Minho fazer. Quer dizer, nós tivemos o cuidado de verificar na página web do PCP e relativamente ao distrito de Braga, acontece que o PC não tem nenhuma ação inscrita na página da região, da Direção da Organização de Braga. Significa que a organização em Vieira do Minho está parada? Não está. Conhecendo como conhece situações dessas, não faz. Nós temos aqui, periodicamente, ao longo do mandato, temos aqui comunicados do BE, do PC, do PSD, do CDS, não temos do PC nem da CDU. De Braga, está a dizer? Falar do Conselho. Está a falar do Conselho. Pois, provavelmente, a partir de agora, podem crer que a partir de agora isso vai acontecer, porque também temos a página CDU no Facebook, temos a nossa página, estamos em contacto com a CDU a nível nacional e estamos em contacto com o PC. E temos esses contactos e pode crer que a partir de agora, e dá-me a impressão que o Partido Comunista em Vieira do Minho vai manter... Vai reanimar completamente. Isso posso garantir-lhe eu. Até pelos contactos que tenho tido com a camada jovem, ativista e progressista, pode crer que sim. Não é a adrenalina das eleições que faz não é, porque inclusivamente é uma admiração que eu tive e mesmo esses jovens ficaram admirados. Eles pensavam que não havia... Eu, quando entrei em contacto com eles, após a minha afirmação como candidato e a proposta que me fizeram, claro, informei-me e contactei uns certos jovens que foram estudantes ali na escola, estão a estudar em Coimbra Direito e Ciências Políticas, e eu, quando dei conta, eles eram militantes da JCP. Fiquei contente, digo de passagem, fica contente, e quando eles souberam, quando eu chamei e assistiram à nossa primeira reunião, inclusivamente um deles faz parte da nossa lista, o Cristóvão Carvalho, quando assistiram à nossa primeira reunião, eles ficaram admirados porque não pensavam que havia comunistas em Vieira. Eles também ficaram bastante admirados. Então, o PC, então, no caso concreto, porque a coligação tem também o Partido Ecologista dos Ventos, o PC desapareceu em Vieira do Minho. Não desapareceu, não. Desaparece entre campanhas eleitorais. Não desapareceu. Adormeceu talvez um bocadito, coisa que não deve acontecer, porque é peculiar e é muito normal na CDU, no dia a seguir às eleições, quer perca, quer ganha, a CDU está no terreno. Começa logo a preparar as próximas. Mas o que nós vemos aqui, temos aqui um painel que representa os principais partidos do país e com atividade no Conselho, e o que nós percebemos é que ao longo do mandato, nem mesmo nas Assembleias Municipais, o PCP, pela CDU, aparece para, enfim, olha, pelo menos na hora da intervenção do público. Não é bem assim, porque eu muito camufladamente assisti a algumas Assembleias. Mas sem intervir.
sem intervir, porque interessou-me bastante mais ouvir algumas coisas que lá se disseram e que se continuam a dizer. Ontem podia-se ter dito, segundo me parece, eu ouvi na rádio um bocadinho. Ontem, na sexta-feira. Na sexta-feira podia-se ter dito e não se disse. É ontem, sexta-feira. Foi na sexta-feira. Sexta-feira, sim. Exato, na sexta-feira. E coisas que deviam ter sido ditas e não foram ditas, e coisas que não deviam ter sido ditas. Porque normalmente as pessoas falam sempre no que foi feito, porque este partido fez, e então porque é que não falam no que querem fazer? isso será provavelmente o discurso da campanha de todos os partidos agora no futuro. Pois, mas fala sempre, enaltece-se um e derrota-se outro. Eu fizemos, porque eles só fizeram esta ponte, porque eles... Mas isso faz parte do jogo político. Faz, mas é muito... Pois faz, mas enfim, pronto, sem comentários. Terá a oportunidade no debate. Exato, há uma coisa que eu há bocado me esqueceu de falar, desculpe lá, que foi um dos fatores que aqui em Vieira do Minho poderia criar muito emprego. Foi um projeto que em tempos esteve no ar e de repente foi-se, que era o campo de golfe. Isso é a solução para o Conselho? Não será a solução, mas é parte da solução, posso-lhe garantir. Posso-lhe garantir que é parte da solução. Eu digo isto porque trabalhei em campos de golfe quando estive fora. A minha especialidade, especializei-me em tratador de campos de golfe. Tudo que diz respeito a campo de golfe eu sei. E os contactos que a gente vê, fazem-se grandes negócios nos campos de golfe. Primeiro, pode atrair investidores para a terra, porque tenho a certeza que isso acontece, porque passa-se em qualquer lado, atrai investidores, atrai gente de dinheiro para a terra. E à volta da construção de um campo de golfe e do funcionamento de um campo de golfe existem muitas estruturas que são necessárias, que vai criar postos de trabalho e tenho a certeza absoluta, restaurantes, oficinas para reparação dos CADs, dos equipamentos, locais, estabelecimentos para vender material para o golfe, hotéis, outras coisas mais, e cria postos de trabalho. Portanto, os próprios trabalhadores, um campo de golfe com 18 buracos implica 15 trabalhadores, 20 trabalhadores. Mas isso tudo isso só não resolve? Não seria a solução, com certeza que não seria a solução. E o emprego antes dos problemas do Conselho. Exato, pois, assim como a fixação de seria uma ajuda, e não seria só com certeza que uma fábrica só em Vieira do Minho tinha que ser gigantesca, também não resolveria o problema. Estamos virados, e desconfio que, e é a nossa opinião da CDU, Vieira do Minho, o Conselho de Vieira do Minho tem um potencial turístico fora do normal. Fantástico, com as suas albufeiras, isso já toda a gente diz e é verdade. Com a serra, com edificações castrejas, o Castro de Vila Seca, o Castro de Cantelães, que é de Cantelães mesmo, é um potencial turístico. O Torio, um parque que mais tarde pode vir a ser um parque zoológico. Há uma limpeza, em tempos houveram lá corças, veados e outras coisas mais. É uma para questão... caçadores furtivos? Não, os caçadores, exato, provavelmente. Aí tem que se ter uma segurança enorme. Com certeza que se fizesse uma coisa como deve ser, com a segurança adequada e com as estruturas adequadas, não haveria caçadores furtivos. Mas sim um local aprazível, onde pessoas de fora e os nossos jovens e as nossas idosos e nós todos... O ordenamento da serra é também para a CDU uma preocupação? Claro, o ordenamento da serra também, como deve ser para toda a gente, não é? Mas o município não tem propriamente grandes poderes para promover o ordenamento da serra. Não promove, mas tem que se debater de volta das entidades competentes para realmente promover o ordenamento da serra. Repovoar, que é o que faz falta neste momento, é a repovoação, digo, mesmo em fauna. Porque... Mas é algo que já não se recupera, que são as grandes vezeiras de animais, a presença do gado, a presença constante de gado em quantidade na serra. Exato, antigamente eram outras, realmente falou agora que até me cria assim uma certa nostalgia, que era as vezeiras, os rebanhos que saíam tanto de um lado de Cantelães como do outro lado, que enchiam a serra, limpavam a serra, que era fantástico, era uma forma natural de limpeza da serra, contribuía muito para a economia da terra, com a carne de cabrito e neste momento não se vê. Era uma questão de tentar fomentar outra vez. A indústria também, uma das necessidades de qualquer terra para a criação de emprego e de riqueza. Pois era. Nós temos um parque industrial, se assim quisermos chamar, ou um centro empresarial, e temos alguma pequena indústria, particularmente numa freguesia em particular, que é a freguesia de Guilho Freio.
Exato. Guilherme Frei... Que propostas tem a CDU para que isso possa melhorar e possa consolidar-se? Portanto, era uma questão de incentivar, talvez um dos fatores-chave, e fala-se muito nisso, um dos fatores-chave é a diminuição dos impostos e criar atrativos, desde as fontes de escoamento, as estradas, melhoria de estradas. Pepim, até o Parque Industrial de Pepim, está relativamente bem servido. Relativamente, porque não é bem. De qualquer maneira, estamos numa situação periférica com dificuldades de atrair investidores. Exatamente, estamos com muita dificuldade. O atrativo seria fazer uma união até... Quiçá, poderia ser alguma empresa que desse ligação a outra aqui, fornecimento do campo de golfe. Por exemplo, uma empresa que fosse instalada lá, que desse aso a fornecer o campo de golfe de, por exemplo, fertilizantes. Já existem aí, e já existe. Exato, mas com a venda desses produtos. Mas poderia acontecer um intercâmbio entre empresas aqui da agricultura, se fosse um caso que fosse avante, haver uma ligação entre empresas que se fixem no parque industrial com alguma coisa daqui. Os impostos são um dos fatores-chave para que toda a gente sabe disso, para criar incentivo a novas empresas. Mas dos impostos vive também o erário público. Pois, também é verdade. No caso concreto de Via do Minho, como de outros concelhos, nem que fosse, tem perdido receitas, sobretudo pelos cortes. Exatamente. Nem que fosse temporário, uma coisa temporária. Seria uma das soluções. Porque de resto não vejo grande, a não ser o turismo, o nosso turismo, possível turismo rural, biodiverso, com diversidade e biológico. Mas o PC está, e a CDU está na preparação do seu programa eleitoral que irá apresentar com certeza sim. Em Via do Minho, na campanha eleitoral. Ponhamos em ordem as linhas gerais desse programa, se é que já existem. As linhas gerais, estamos a entrar, temos tido contactos com pessoas da nossa terra, pessoas interessantes, pessoas importantes, de certa forma, porque têm conhecimento. Eu até cito uma pessoa que eu entrei em contacto, enviei uma nota para cá sobre isso, presidente de uma associação que tem ideias fantásticas sobre evolução. Está a referir-se à Associação Fonte da Urze. Exatamente, estou a referir-me à Associação Fonte da Urze. Tem ideias fantásticas, só precisa, e tem uma ideia fantástica mesmo em utilização da escola, da antiga escola, pelo menos para alguma coisa vai servir, e por que não aproveitar esse tipo de pessoas. Também me lembro de outra pessoa com quem eu falei, que foi o Sr. Vasco da Tafona. O Vasco da Tafona é um especialista em cogumelos. É um especialista em cogumelos e tem ideias fantásticas. São pequenas causas para uma causa grande comum? Sim, são pequenas causas que, se juntarmos todas, dá grandes causas. Pode haver, no caso dos cogumelos que eu citei, pode haver estudo, temos na nossa serra várias variedades comestíveis. Por que não organizarem de forma a ensinar como escolhe? Já existe Vinhais e por acima Bragança, já existe isto. Isto não seria uma cópia, não seria copiar, porque os nossos cogumelos existem cá. E temos cogumelos nós aqui, que eles lá em cima não têm. E mesmo aliar e utilizar os nossos cogumelos na nossa gastronomia. Eles nos restaurantes nos fazem-se cogumelos de lata, mas em nossas casas fazem-se cogumelos silvestres. Eu faço muitos, que conheço também alguns. Muitas vezes com risco de intoxicações. Não. Muitas vezes. Algumas pessoas, por aí está. Aprender a conhecer os cogumelos, aprender a colhê-los, aprender a respeitar a natureza. Quando se colhe os cogumelos, que se fazem coisas feias. Há pessoas que cometem muitos erros, no caso de apanhar ou andar pela serra. Portanto, tudo isso são mais-valias, são pequenas coisas que juntas dão grandes coisas. Outras ideias que possam estar que a CDU possa vir a apresentar na campanha eleitoral? Possa vir a acompanhar, a apresentar, por exemplo, o nosso rio Ave, esta ribeira do Ave que passa aqui ao fundo do parque. Não tentar limpar as margens que estão horríveis e dar vida ao nosso rio. Eu vou dizer, repovoado de trutas, e você diz-me logo, para os pescadores furtivos irem apanhar as trutas, ainda elas não têm crescido também, mas há que pôr gente a fiscalizar. A limpeza do rio Ave até lá abaixo está horrível, não sei se tem visto, eu pelo menos tenho visto
limpeza, aproveitar o Rio Ave, porque não, copiando também da zona de parada, que agora já não existe, um viveiro de peixes, de trutas. E porquê é que meteram o Lúcio ali e o Lúcio Perca, que é um predador, acabou com as espécies do nosso... Refere-se ao Feiro do Irmão. Sim, claro. Meteram para acabar. E estão a eliminar as nossas espécies. Nós podíamos ter ali... Portanto, essa é, digamos, uma perspectiva a visão verde exatamente. Da coligação, exato, com certeza, trazida com pelo certeza. Partido Ecologista dos Com Verdes. certeza. Que mais poderemos esperar do programa do PCP e a CDU, dos Verdes da CDU? A CDU, como disse há bocadinho, compromete-se. E não promete nada, mas compromete-se a estudar todas e mais uma hipótese para que o Conselho desenvolva corretamente, em paz, e que dê um nível de vida, que ajude a que o nível de vida dos Vírias seja bastante melhor. Mas volto a insistir, com poucas perspectivas eleitorais. Não, isso é, vamos desculpar, Zé Luís, mas não, tendo em conta com muitas perspectivas eleitorais, muitas mesmo, e o feedback de algumas pessoas nota-se perfeitamente que há uma ansiedade enorme da mudança, porque reflete-se, e eles veem o poder central, o governo, quer as pessoas queiram ou não, eles aliam, e as pessoas estão a ver, então, mas como é isto? Há uma está a perceber? Há uma ligação entre o poder central e as próprias autarquias. E posso-lhe garantir que este ano a CDU vai recuperar câmaras, está um estudo feito falando no país. No país, vai recuperar câmaras e vai recuperar muitas coisas mais. Nós aqui, estou muito convicto, e isso vai acontecer de certeza absoluta, vamos subir muito, e quem sabe eleger um elemento para a Assembleia, ou um vereador, não se sabe. O que é, enfim, uma perspectiva realista e positiva. Muito realista e muito positiva. Considera realista? Considero, com certeza. Num Conselho como Vieira de Minho. Num Conselho como Vieira de Minho. Onde a CDU tem uma implantação. Mas está sempre. Implantação, o próprio PCP, o principal partido da coligação. Exato. Tem uma pequena implantação, esteve quase parado como disse. Mas eu digo-lhe que as nossas listas terá pouco cabeças de lista como a representar o Partido Comunista. Eu sou um deles, convicto, temos mais, mas o resto são pessoas independentes. O que é que isso quer dizer? Há pessoas muito descontentes, e há pessoas que não têm medo de dar a cara, como tinham. Há umas que têm medo, mas a maior parte delas não tem medo de dar a cara por uma causa. E mais, eles sentem-se mal e sentem que a hora da mudança é necessária. Portanto, por isso é que temos muita gente independente nas nossas listas. Volto a insistir. A perspectiva de eleição, mas nas freguesias mantém também a mesma perspectiva de conseguir eleger ou ganhar alguma freguesia em Vieira do Minho? Quem sabe? Olha, Vieira do Minho... É uma questão de fé. É uma questão de fé, mas Vieira do Minho não está fora de questão. E talvez Taboaças, não está fora de questão. Posso-lhe garantir que as perspectivas são fantásticas. Taboaças e Vieira do Minho não está fora de questão. Tudo vamos tentar com a nossa campanha, uma campanha pura, sem provocações, como é natural na nossa postura, na nossa forma de ser, CDU, comunistas, e vamos tentar fazer uma campanha excelente a nível destas autárquicas aqui em Vieira de Minho. E vamos conseguir, com certeza. E, concluindo e concretizando, vamos ter uma campanha da CDU com o objetivo, e vou repetir, com o objetivo de eleger e não de apenas afirmar. Não, afirmámos-nos todos os dias, mesmo depois das eleições, afirmámos-nos, estamos cá. Mas neste momento posso-lhe garantir que é uma questão mesmo de eleger. É uma questão mesmo de eleger. Concluímos o nosso tempo. Obrigado por ter estado aqui hoje. Hoje, na sequência das conversas com os candidatos cabeças de lista para a Câmara Municipal, tivemos o candidato da CDU, Luís Pereira, ou José Luís Ribeiro Pereira. De hoje a 8 dias, a última das conversas, destas 4 conversas com os cabeças de lista, será com o candidato da coligação por Vieira, PSD, CDS-PP, António Cardoso Barbosa. Assim que nos ouviu, onde quer que tenha estado, continuo com um bom fim de semana. De hoje a 8 dias vamos voltar a falar daqui. Falar daqui.
Falar daqui. A região em foco. Falar daqui. Falar daqui. A região em foco. A qualquer hora, estamos consigo. 91.6. Alto FM.